Aí, agora sim. Então, boa tarde. Vamos iniciar mais uma aula de português. Coloquem aí as identificações no chat. Estamos falando sobre o conto fantástico gótico na segunda fase do romantismo. E na última aula que nós tivemos, eu falei um pouco com vocês sobre o que é conto fantástico e o que é o conto fantástico gótico e por que ele aparece na segunda fase do romantismo. Alguém lembra dessa aula e poderia comentar algumas características, algumas coisas que lembra sobre o que eu falei para vocês? Que o fantástico, ela tem aquela coisa de fantasia, fantasmas. Você deu um exemplo da Bela Adormecida com o filme Malévola, que tem essa coisa de fantasia e meio gótico, assim, fantasma. Só isso, só que eu lembro. Certo. Mais alguém? Alguém lembra de mais alguns detalhes? O que é um conto fantástico? O que seria um conto fantástico? Um conto fantasioso. Fantasioso, mas em que sentido? É mais fictício, né? Isso, que acontecem Como conto de fadas. Acontecem coisas que não aconteceriam no mundo real, certo? E o conto fantástico gótico seriam também esses acontecimentos que são impossíveis de acontecer no mundo real, né? Só que tem um tom mais sombrio, assim, né? Então tem a ver com fantasmas, bruxas Bem fictício, né, professora? Isso. Coisas assim mais sombrias mesmo, né? Esse que é o lado gótico do conto. Mas agora, por que esse tipo de conto aparece na segunda fase do romantismo, especificamente na segunda fase? Qual que é a relação desse tipo de conto com a segunda fase do romantismo? Porque o romantismo aparece mais a parte da melancolia, acho que é assim que fala. Aparece mais essas partes góticas, né? Mais terror, assim. Isso. Na segunda fase do romantismo é uma fase que eles falam mais sobre a morte. Vocês repararam? Então, tem essa parte mais obscura, né? Mas tem a questão da melancolia, do saudosismo. Mas, assim, eles lidam muito, eles falam muito, eles abordam muito o tema morte na literatura. Então, por conta disso, alguns contos góticos surgiram, assim, mais obscuros, mais sombrios mesmo. E aí, esse conto... Pode passar, Daniel, não tem problema não. Aí, esse conto tem uma personagem principal, que é a Ângela. Vocês conhecem essa? Olha! Uhum. Linda essa personagem, hein? Maravilhosa. Mas é muito obscura. O que vocês acharam uma assassina, né? Uma assassina. A Ângela não sabia psicopata. Que você era desse jeito, não. Que isso, gente? Tadinha. Vamos conhecer agora mais sobre a Ângela, né? Então, só recapitulando, antes de você passar, Daniel, então a relação do conto fantástico gótico com a segunda fase do romantismo é por conta de conter essas características mais sombrias, mais obscuras. Depois a gente vai se aprofundar mais falando sobre a característica da personagem feminina nesse conto, né? Porque ela se difere um pouquinho das características de outros personagens da segunda fase do romantismo. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Você não fez Vamos fazer assim, ó. A atividade está aberta. Quem não fez a atividade, se der, eu não sei se dá, tá? Se der, já abre o formulário e já vai fazendo junto com a gente aqui para não ficar sem responder. Se for possível. Se não, depois que terminar a live, eu vou dar eu dou uns 30 minutinhos para vocês concluírem as respostas lá no formulário, tá bom? Porque não adianta estar na live e não fazer o formulário, porque senão eu não consigo avaliar você, somente pelo fato de ter entrado aqui na aula.
tá bom? Então, quem não fez, aproveita, ou faz agora junto comigo, ou depois da live eu dou mais uns 30 minutinhos para vocês concluírem, tá bom? Qual é o quê? Atividade? É a aula 13, se não me engano. É o último formulário de português que eu enviei, que nós enviamos a vocês. Então, a gente vai, esse conto não está completo, né? Como eu estava falando no início com a Lohane, nós temos um trecho só do conto. Como é que a gente percebe? Porque antes de começar a leitura, tem um. Coloca lá no conto pra gente, ô Daniel. Passa pra gente, por favor. Ó, quando tem esses 3 pontinhos aí, dentro desse. Esqueci o nome desse sinal aí agora. Como é que é? Não é parênteses, é. Colchetes, é porque o conto, ele não partiu daí, né? Então, haviam coisas escritas anterior a essa parte, só que o que nos interessa agora para analisar é essa parte, a gente vai tentar focar nisso, tá bom? Então, vamos lá. Quem pode fazer a leitura dessa parte pra gente? O Rodrigo falou que ia fazer a primeira parte, professora. Foi eu. Ok, Rodrigo, você pode ler a parte em inglês também? Oi? Tem uma partezinha, uma citação ali do Byron, né? Se você puder ler. Mas em inglês, assim, tal. Se quiser, eu leio. Ó. But why should I for other grown when none will seek for me? Até na apostila tem a tradução, né? O que isso significa? Mas porque eu deveria, por outros, gemer quando ninguém irá suspirar por mim? Então, é só uma citaçãozinha que ele faz, citando o Lord Byron, né? Antes de iniciar o conto dele. Ok. Agora pode iniciar a leitura. Beleza. Amei muito essa moça. Chamava-se Ângela. Quando eu estava decidido a casar-me com ela, quando após das longas noites perdidas ao relento, a espreitar-lhe da sombra um aceno, um adeus, uma flor. Quando após tanto desejo e tanta esperança, eu sorvi-lhe o primeiro beijo. Tive de partir da Espanha para a Dinamarca, onde me chamava meu pai. Tá bom o áudio, gente? Tá ótimo, pode continuar. Beleza. Foi uma noite de soluços e lágrimas, de choros e de esperanças, de beijos e promessas, de amor e de voluptuosidade no presente e de sonhos no futuro. A parte, 2 anos depois, foi que voltei. Quando o moribundo ajoelhou-se no seu leito... Eita, pulei, desculpa. Quando entrei na casa... Quando entrei na casa de meu pai, ele estava moribundo, ajoelhou-se no seu leito e agradeceu a Deus ainda ver-me. Pôs as mãos na minha cabeça, banhou-me a fronte de lágrimas, eram as últimas. Depois deixou-se cair, pôs as mãos no peito e com os olhos em mim murmurou: Deus. A voz sufocou-se-lhe na garganta. Todos choravam. Eu também chorava, mas era de saudades de Ângela. Logo que pude reduzir... Calma aí, gente, travou aqui. Logo que pude reduzir minha fortuna e dinheiro, pus-la no banco de Hamburgo a partir para a Espanha. Ok. Então aí, só nessa parte, quais informações que nós temos? Ele se apaixonou por essa mulher, né, chamada Ângela, mas aí aconteceu o quê? Ele teve que partir, né? Ele teve que ir lá pra ver o pai dele e tal. Teve que ir pra Espanha, né? Isso. Então ele conhecia tipo assim, ele se apaixonou, conheceu e tal, mas só que algo aconteceu com o pai, né? Que ele teve que ir para a Espanha. Então eles não ficaram juntos o que dá a entender isso, né? É que não deu para eles ficarem juntos, não nesse período, né? Por conta dessa situação.
Isso ficou claro? Dinamarca, professora. Ele foi pra Dinamarca. Ó, E também ele chorava, mas não era por causa do pai dele, é por causa que ele tava com saudade da Ângela. então, o pai dele tava morrendo, todo mundo tava chorando, ele também tava chorando, mas ele disse que não chorava nem pelo pai, chorava por saudade da Ângela. Que mulher deve ser essa, né? Ele tava cego de amor, então. Deve Né? ser a Ângela, hein? Deve ser A Ângela, maravilhosa. para virar a cabeça de um homem desse jeito, é a mulher poderosa, não é? Eita, Ângela, hein? Tô falando que são as Ângelas. Até aí, tudo bem, gente? Sim, até aqui tudo bem, professora. Tudo certo, né? Com as informações. Passa pra gente, Daniel, por favor. Ô, Rodrigo, só lê essa partezinha, essa de cima, que faz parte do que você estava lendo, só pra gente concluir. Beleza. E a gente passa. Quando eu voltei, Ângela estava casada e tinha um filho. Contudo, meu amor não morreu, nem o dela. Muito ardentes foram aquelas horas de amor e de lágrimas, de saudades e beijos, de sonhos e maldições. Para não esquecermos, nós esquecemos um do outro. Então tá bom, só que depois de 2 anos ele voltou. Quando ele voltou, o que tinha acontecido com a Ângela? Ele estava casado e tinha um filho. Casada. Uhum. Casada e tinha um filho. Então, só que aí ele revela que o amor dele por ela não acabou, nem o amor dela Nem o por dela, ele. né? O que você supõe aí que estaria acontecendo? Um caso, hein, professora? Os dois estavam tendo um Uma caso. recaídazinha. Uhum. Vocês imaginam? Gente, vocês Uma imaginam? saudade do que a gente já viveu. Aquela Ângela, puladinha de cerca básica. Isso sobre você, Ângela. É uma novidade para mim. Trair o seu próprio marido, né? Para ficar com um amor antigo, gente. Se fosse só isso, seria tranquilo, né? Mas o que vai acontecer ainda? Se fosse só isso. Professora, então, foi isso que eu fiquei pensando. Se ela largou o outro pra ficar com o outro, por que então ela não amava o outro? Aí eu fiquei pensando, será que era obrigação de se casar naquela época? Na verdade, a gente não vai saber, né? Porque a gente só sabe que ela casou. Então aí ficam as hipóteses. Será que ela amava mesmo esse... Será que ela não aguentou esperar o outro? Ela não aguentou esperar? Ela tava com algum tipo de interesse. Ou ela casou por interesse? Vai saber, né? Bom, só ela para nos revelar. Ângela, por que foi, Ângela, que você não esperou o rapaz e acabou casando com outro, tendo um filho com outro? O que aconteceu? Ângela? Você está por aí? Fala, Ângela. Eu Fala a estou, verdade, mas eu Ângela. também não sei o que aconteceu, não. Ela não é. Mistério. Eu só ouvindo aí, é tanta Ângela. Foi um dia difícil, né, professora? Então, professora, tá pulando a cerca, né? vai ver, ela não aguentou esperar também, né? Às vezes ela... Tô pulando mais nada. Minha idade, eu tô pulando nem corda. Vai ver, ela não acreditava na volta deste outro, né? Tipo, será que ele vai voltar mesmo? Imagina, você conhece um cara, esse cara vai para a Espanha, bem, aí fica a promessa de voltar, mas você não sabe. Passa um ano e meio, o cara não volta. Naquela época não tinha telefone. Não sei não, hein? Vocês iam esperar? Vocês, meninas? Você ia esperar, Priscila? Com certeza. Mesmo sem saber se ele voltaria mesmo ou não? Claro, fi. E você, Stephanie? Eu não. Não esperava. Não quis ficar por mim, tô nem aí. Ele foi ver o pai dele, tadinho. O pai dele tava morrendo. Fazer o quê, né? O velho morre. Eita, pega. Mas eu acho que ela esperou no máximo 1 ano. Aí depois não viu que não perdeu as esperanças, né? Eu acho que não foi 1 ano, não. Ela já tava com 2 filhos. Não, Um filho só. é um filho. Um Ah, filho, tá, só que tipo,
demora um tempo para conhecer outra pessoa, aí começa a ter relação, aí depois de 9 meses com o filho nascer, aí o filho fica com mais uns mesinhos, aí o cara volta. Só aí já deu um ano. Pode ser. 9 meses é só gestação, né? Então, Exatamente. Mas ok, vamos ver aqui qual que é o desenrolar dessa história aí. Tem muito mais coisa pela frente. Quem poderia fazer a leitura dessa segunda parte? Eu. Priscila? Ok. É. Pode, né? Pode. Uma noite, 2 vultos alvejavam na sombra de um jardim. As folhas tremiam ao ondear de um vestido. As brisas soluçavam ao soluço de 2 amantes. E o perfume das violetas que eles pisavam, das rosas e madressilvas que abriam em torno deles, eram ainda mais doce e perdido, no perfume dos cabelos soltos de uma mulher. Essa noite foi uma loucura. Foram poucas horas de sonhos de fogo. E quão breve passaram. Depois a essa noite seguiu-se outra, e muitas noites as folhas sussurraram ao roçar de um passo misterioso. E o vento se embriagou de deleite nas nossas frontes pálidas. Mas um dia o marido soube de tudo. Quis se apresentar de Otelo com ela. Doido. Era alta a noite. Eu esperava ver passar mais cortinas brancas à sombra do anjo. Quando passei, uma voz chamou-me. Entrei. Ângela com os pés nus, o vestido solto, o cabelo desgrenhado e os olhos ardentes, tomou-me pela mão. Senti a mão úmida. Era escura. E escada. Escada? A escada que subimos. Que subimos. Passei a minha mão molhada pela dela. Meus lábios tinham sabor de sangue. Olha, meu Deus. Então, assim, tem algumas partes que a gente precisa parar e comentar. Talvez esse primeiro parágrafo seja um tanto quanto confuso, não é? Para a gente saber o que de fato estava acontecendo. Então, quando ele fala assim, ó, uma noite, 2 vultos alvejavam nas sombras de um jardim, as folhas tremiam ao ondear de um vestido, as brisas soluçavam aos soluços de 2 amantes, e o perfume das violetas que eles pisavam, das rosas e madressilvas que abriam em torno deles, era ainda mais doce, perdido no perfume dos cabelos soltos de uma mulher. O que estava acontecendo aí, gente? Quem eram esses 2 vultos que alvejavam nas sombras de um jardim? Eu acho que era a Ângela e o... A Ângela e o... E o... Berton, sei lá. Esse personagem, o narrador personagem, né? Esse que foi para a Espanha e depois voltou, ela já estava com filhos, então o que demonstra nesse parágrafo? Que eles se encontravam, né? Ele não foi uma vez só, e aí depois fala, foi uma noite, foi 2, foi 3. Eles se encontravam onde? Onde era o local de encontro dos 2? Aonde que eles se encontravam? no jardim? No jardim, certo? No jardim da casa dela, provavelmente. Então, sei lá, vamos criar uma hipótese aqui. Ela deixava quando o marido ia dormir, colocava o filhinho para dormir, o marido ia dormir, aí ela descia, né? E ia lá pro jardim encontrar com o Bertrand, que é o que não sei, não sabe se é o grande amor da vida dela ou não sei. Mas ela se encontrava com ele. Só que o marido descobriu, né? Quando o marido descobriu, o que ele quis fazer? O que diz aí no texto? Quis representar de Otelo. Isso, doido. Quando fala quis representar de Otelo com ela, a gente tem a presença aí de uma intertextualidade. Lembra que a gente comentou sobre intertextualidade? Sim. E aí, na atividade, eu mandei um link para vocês pesquisarem, porque se eu não sei quem foi Otelo, então eu não sei o que o autor quer dizer nesse parágrafo. Eu preciso conhecer essa comédia, esse drama, na verdade, de Shakespeare, né? Porque Otelo, o Mouro de Veneza,
é uma peça teatral, né, do Shakespeare. O Shakespeare, a gente sabe que ele também é da segunda geração do romantismo, só que o Shakespeare é literatura inglesa, né? Mas tem todas as características, né? Se a gente for perceber, é um sentimentalismo exacerbado e é sempre a morte está presente nos finais, né? A gente pode tomar como exemplo Romeu e Julieta, por exemplo, né? É um casal muito apaixonado ali, mas no final eles morrem. Então, assim, são características de obras da segunda geração romântica mesmo. E o Shakespeare não foge disso, né? E aqui no Brasil, vários autores se inspiraram no Shakespeare, né, para escrever suas obras. Aqui ele cita Shakespeare. Só que se eu não sei, se eu não conheço essa história, o Moro de Veneza, eu entendo a presença dessa intertextualidade? Eu não entendo, eu não sei o que ele quer dizer. Primeiro eu preciso conhecer essa história, né? Otelo, o Moro de Veneza. Eu mandei um material. Quem que leu o material, quem que ficou a par da história do Otelo, para tentar compreender a presença da intertextualidade nesse parágrafo? O Otelo, ele matou a mulher dele, né, por causa de uma vingança lá que o amigo dele fez. Aí ele achou que ele era corno, né? Aí ele pegou e matou a mulher dele. Porque por vingança, alguns amigos não, né? Mas, assim, alguns colegas Era colegas de trabalho, né? Colegas de trabalho dele, armaram isso para ele, né? Para ele pensar que a mulher estava traindo. E a armação foi tão perfeita, né? Pegaram um lenço que era da mulher e colocaram na jogada para ter como prova da traição mesmo. Não sei se vocês leram, mas que fez com que ele acreditasse que de fato a mulher estava traindo. Então, quando o Otelo é convencido de que a Desdêmona, né, mulher dele, estava traindo, o que ele fez? Quem lembra? Matou ela. Ele foi lá e matou a mulher. Foi isso que ele fez. Certo? Então, quando aqui, ó, onde aqui fala, mas um dia o marido soube de tudo, quis representar de Otelo com ela, doido. Então, quando fala que ele quis representar de Otelo, o que eu entendo? Que atitude ele teve quando ele soube que a Ângela estava traindo? Quis agir que nem o Otelo, né? Quis matar ela. Ele matar ela. matá-la, exatamente. E aí ele ainda fala doido, né? Porque aí esse doido a gente vai entender mais pra frente por quê. Então, quando o marido soube, né? E agora que a gente sabe, quem conhece, quem leu o Otelo, sabe que que o marido quis matá-la. Então, aí eu tenho a presença da intertextualidade. O marido quis matar a Ângela. Mas ele conseguiu? Conseguiu matá-la? Não, pelo Conseguiu contrário, não, né? hein? Não, né? E aí depois fala, era alta noite, eu esperava ver passar as cortinas brancas à sombra de um anjo. Quando passei, uma voz chamou-me, entrei. Então ele era acostumado a esperar ela lá fora, né? A ver o vulto dela pelas cortinas passando para encontrar ela lá fora. Só que dessa vez, ela chamou ele para entrar, né? Ela achou estranho. Quando ela chamou ele para entrar, como que a Ângela estava? A Ângela com os pés nus, o vestido solto, o cabelo desgrenhado e os olhos ardentes, tomou-me pelas mãos. Senti-lhe a mão úmida. Era escura a escada que subíamos. Passei a minha mão molhada pela dela e por meus lábios. Tinha sabor de sangue. Né? Então, a gente vai ficar... Mas assim, sem a gente ler adiante, a gente já sabe o que aconteceu. O que pode ter acontecido? O marido quis matar a Ângela. De repente, a Ângela aparece com as mãos cheias de sangue. O que aconteceu? Ela matou ele. Foi ela quem matou. Eu acho que ela foi se tá ferida. proteger. Foi legítima defesa? Vocês acham? Também acho que Não. foi legítima defesa. Acho que não. Eu Não? acho que não também. Eu acho que ela matou porque ela quis. Tem essa de defesa. Você acha que a Ângela é essa mulher, assim, meio sem alma, sabe? Tipo... Sim, Com certeza. absoluta. Ok. Vamos ler a próxima parte, então, pra gente ver o que houve?
Quem pode fazer a leitura dessa parte? Patrick Anderson disse que tá afim. Quem? Quem se manifestou? Foi a Lohane? Fui eu. Ah, Tabita. Ok, você faz então, Tabita, a leitura pra gente? Faço. Pode começar? Sim. Sangue, Ângela. De onde vem? De quem é esse sangue? A espanhola sacudiu-se seus longos cabelos negros e riu-se. Entramos numa sala, ela foi buscar uma luz e deixou-me no escuro. Procurei, tateando, um lugar para sentar-me. Toquei numa mesa, mas ao passar-lhe a mão, senti-la banhada de umidade. Além, senti uma cabeça fria como neve e molhada de um líquido espesso e meio coagulado. Era sangue. Quando Ângela veio com a luz, eu vi. Era horrível. O marido estava degolado, uma estátua de gesso lavada em sangue. Wes Bertrand, esse era o meu presente. Agora será, negro embora, um sonho do meu passado. Sou tua e tua só. Foi por ti que tive força bastante para tanto crime. Vem, tudo está pronto. Fujamos a nós o futuro. Foi uma vida insana, a minha com aquela mulher. Era um viajar sem fim. Ângela vestia-se de homem. Era um formoso mancebo, assim. No demais, ela era como todos os moços libertinos que nas mesas de orgia batiam a taça na taça dela. Bebia já como uma inglesa, fumava como uma sultana, montava o cavalo como um árabe e atirava as armas como um espanhol. Quando o vapor dos licores me ardia a fronte, ela me repousava em seus joelhos. Tomava um bandolim e me cantava as moedas de sua terra. Nossos dias eram lançados ao sono como pérolas ao amor. Nossas noites, sim, eram belas. Ok, então aí a gente tem a certeza, né, de que a Ângela matou o marido. E assim, o que foi legítima defesa? Ela tá apavorada? Ela tá contente? Qual que é a reação da Ângela depois que ela mata o marido? Ela tá Ela tá calma, tá feliz, tranquila. né? Que ela vai viver o Coisa amor de com o psicopata. Roberto. E ainda Oi? ela fala que foi por causa dele que ela matou, né? Ela ri, né? Uhum. Ela ri da situação e fala que foi o presente dela para ele, que ela teve coragem de fazer isso por ele, e ele toma como um presente mesmo, né? Mas assim, a descrição dessa cena é bem forte, né? O que vocês acharam? Eu achei legal. Mas é forte? Vocês ficaram imaginando? Bastante. Claro, arrancou a cabeça do marido. Ela decolou, ela arrancou a cabeça dele, tava tudo cheio de sangue. Então, assim, é bem sombrio, né? É bem gótico mesmo, né? Vocês perceberam essas características? Sim. E a partir daí deu para perceber um pouquinho de como que é um conto gótico, assim, obscuro e tal. E parecia que ela tinha gosto de fazer isso, né, professora? Parecia que ela fez por gostar, né? Tava satisfeita com o que fez, né? E no mais, quais eram falar? Aí tudo bem, ela matou, eles fugiram e daí eles viveram juntos aí por um tempo, certo? E aí ele coloca algumas características dela. Quais eram essas características? Quais eram as atitudes da Ângela? Ela agia como um homem, né? Tipo. Isso. Agora sim, uma discussãozinha aqui para a gente encaminhar as questões, no caso, né? Quais outras personagens da segunda geração do romantismo vocês lembram que a gente já trabalhou? Nós trabalhamos duas personagens. Senhora e Iracema. Isso, a senhora e a Iracema. Se a gente for comparar as características da senhora e da Iracema com as características da Ângela, batem as características? Não. São semelhantes? Não, é bem diferente. Qual que é a diferença?
Elas são. A Ângela tem mais cara de psicopata. As outras são meigas, são doces. A Ângela é são psicopata. idealizadas, as mulheres dos sonhos, e essa daí, ela é caracterizada de um diferente. Ela já é mais nível hard. Essa já tem defeitos, né? Porque as outras eram perfeitas. Isso. Até então, nós tínhamos mulheres idealizadas, né? Mulheres perfeitas, angelicais, delicadas, lindas. A Ângela era muito bonita também, fala aí né, da entender que ela era bonita também. Só que a mais diabólica, né? Assim, mais sangrenta, mais rude, né? É diferente das personagens femininas que as pessoas estavam acostumadas a ver dentro da literatura, né? A mais interessante também, né? Oi? Mais A interessante? mais interessante. Assim, parece ser mais sexy, não sei também. Vocês tiveram? Verdade. E Isso. as outras personagens parecia que nem tinha personalidade. Essa já vem com toda uma personalidade, né? Também, exatamente. Então a gente tem aí uma diferença, né, das personagens femininas que estavam sendo descritas na literatura, né, como mulheres extremamente idealizadas. E aí na segunda fase, que também a característica, temos como característica as mulheres mais idealizadas, aí a gente se depara com um conto assim, né? Onde a mulher ela não tem nada de idealizada. É uma mulher com características completamente diferentes das outras mulheres que que estavam sendo descritas na literatura, né? Então, para isso que a gente precisa. É isso que chama atenção nesse conto, no caso. E é um conto, sim, da segunda geração do romantismo, como as outras. E aí eu estava conversando com o Daniel o seguinte, o que existe dentro dos movimentos literários são tendências. Então, existia uma tendência a descrever as mulheres de uma forma idealizada. Só que era uma regra, todo mundo tinha que obedecer, tinha o Estatuto da Literatura dizendo que se não descrevesse a mulher como idealizada, sei lá, não, a literatura não seria válida? Não. Então, assim, alguns autores seguiam a tendência da época, outros não. Então, aqui a gente tem o Álvares de Azevedo, né, que tem uma personagem feminina diferente das que as pessoas costumavam ver dentro da literatura. Ok? Ele fugiu um pouco às regras aí, né? E criou uma personagem assim, né? Para combinar com o conto obscuro dele, né? Para combinar com essa temática obscura, temática de morte e etc. Porque uma mulher idealizada, acho que não ficariam tão bem dentro desse conto, né? O que vocês acham? Não sei. Eu acho que. Ô, professora? Oi. Será que, tipo assim, essas pessoas que saíam da tendência, tipo, igual esse conto, eram, tipo, mal interpretadas? As pessoas achavam estranho esse jeito que eles não idealizavam a mulher, né? Eu não sei se achavam estranho, né? Até porque não dá para saber, assim, que assim, por exemplo, se eu for perguntar hoje qual é a tendência literária do nosso momento, é muito difícil responder, porque nós estamos vivendo esse momento. Então, quem vive o momento não percebe qual é a tendência. A tendência ela é percebida depois. Então, por exemplo, na fase do romantismo, as pessoas não sabiam que estavam vivenciando um período literário chamado romantismo. Porque eles não programaram isso. Isso foi acontecendo, né? É uma coisa que acontece naturalmente. Então, se é descoberta a tendência depois que passa e depois que algumas pessoas vão estudar. Naquela época, as pessoas escreviam mais sobre tal coisa. Mas, assim, é um estudo que é sempre feito depois e não junto, né, com o acontecimento. Por exemplo, se eu perguntassem para vocês hoje, qual é a tendência literária que nós estamos vivenciando nesse momento? O que surgiria na cabeça de vocês? Eu acho que quadrinhos. Sei lá. Quadrinhos? Alguém tem outra ideia?
Você fala por conta dos mangás, essas coisas assim? É? Ok. Quando eu penso sobre isso, eu penso que as pessoas estão mais escrevendo muitas críticas sobre política. Acho que é mais disso que se fala no momento. Mas assim, a gente não sabe, né? Porque a gente não tem contato também com muita literatura, assim, né? Não dá para saber se existe ou não uma tendência. É complicado avaliar isso enquanto se vive o momento. Vocês entendem o que eu quero dizer? Que isso só vai ser definido depois, né? Quando outra pessoa que não vivenciou o momento pegar um material, coletar e falar, naquela época a tendência era essa. Vocês entendem o que eu quero dizer ou tá confuso? Entendi, professor. Entendi. É porque, tipo, eu pensei que poderia, tipo, ter uns comentários negativos, porque saiu do padrão, sabe? Pode ter sido, mas a gente não sabe, né? Algumas pessoas podem ter gostado por ter sido diferente e tal, outras pessoas não, né? Enfim, mas o que dá para afirmar é que nós temos uma personagem sendo descrita de uma forma diferente das mulheres que até então haviam sido descritas dentro da literatura. É isso que tem que ficar claro. Ok? Ok, professor. Ok? Ok. Acho que tem uma última partezinha para a gente ler. A gente vê o final dessa história. E a gente já discute as questões, que tá bem tranquilo. Quem pode fazer a leitura desse último? Você, né, Lohane, que falou que ia ler o último? Aham. Ok. Pode ler? Sim. Um dia partiu. Partiu, mas deixou-me os lábios ainda. Peraí, moça. Tudo bem, Lohane? É porque chegou a gente aqui. Tá, vou ler de novo, tá? Um dia ela partiu, mas deixou nos lábios ainda queimados dos seus. E o coração cheio de germen, de vícios que ela calma. Aí lançará. Lançara. Lançara. Partiu, mas sua lembrança ficou como o fantasma de um mau anjo perto de meu leito. Quis esquecê-la do jogo, das bebidas, na paixão dos duelos. Tornei-me um ladrão nas cartas, um homem perdido por mulheres e orgias. Um espadachim terrível e sem coração. Então tá. E o que acontece no final das contas? Ela matou o marido para ficar com o cara, eles viveram altas aventuras, ok. Mas aí no final acontece o quê? Ela morre. Ela morreu? Ela partiu. Deduzir, ela partiu, foi né? embora. Então, Não, acho que ela morreu. Por que vocês acham que ela morreu? Um dia ela partiu. Partiu, mas deixou-me os lábios ainda queimando dos seus. E o coração cheio de germen, de vícios que ela aí lançara. Partiu, mas sua lembrança ficou como o fantasma de um mau anjo perto do meu leito. Dá a entender que ela morreu mesmo, assim. Mas tá implícito, né? Acho que a gente, se lesse o conto inteiro, poderia ter certeza dessa informação ou não. A gente sabe, bom, ela tendo partido ou ter ido embora, tendo morrido ou ter ido embora, o lance é que ele ficou sozinho, né? Tentou esquecer ela na bebida, jogo e tal, mas a presença dela permanecia com ele ainda. Não é? Sim, foi isso mesmo, professor. E aí, o que vocês acharam desse conto? Achei legal. Muito interessante. Bem legal. É bem diferente, né, do que eram os outros, mas é Gostei. legal. Eu gostei bastante do conto também. E quem acha? Vocês acham que ela morreu? É porque, assim, da primeira vez que eu li, eu não tive essa impressão, de verdade. Eu achei que ela tivesse ido embora. De Mas primeiro eu agora já tive que não. ela morreu. Fala que ela ficou como um mau anjo, né? Fantasma. Quando ele falou que ela ficou como um fantasma, já deduzi que ela morreu. Mas agora lendo novamente com vocês, dá para ter essa ideia também.
Não tinha tido essa ideia, não tinha. Uhum. Mas ok. E aí, a primeira pergunta é: quais sensações a leitura do texto provocou em você? Enquanto a gente lia, quais sensações vocês tiveram? Me dá uns exemplos do que vocês responderam lá no formulário. Eu acho que uma sensação de surpresa. Talvez, principalmente na parte que ela degola. Agonia. Agonia, surpresa. Horrorizada. Nossa, que absurdo. Horrorizada. Nossa, podia ter feito um Mentimeter aqui agora, né? Quanto? Eu não lembrei disso. E a gente ia colocando as palavras, mas na próxima atividade eu faço. Que mais? Quais sensações? Já foi surpresa, agonia. Qual mais? Horror. Dá um Mais ar de alguma frieza Ansiedade. quando ela mata o marido. Oi? Espantada. Dá um ar de frieza quando ela mata o marido. A E dá uma ansiedade pra saber logo o final. ansiedade para saber o final. Ok. Então, há algumas sensações, as sensações no geral que esse conto provocam também são sensações mais assim, sombrias, né? Mais obscuras. São sentimentos mais negativos, assim, né? Percebe ou não? Sim. Ninguém sente felicidade ou alegria, né? Acho que é um sentimento mais também obscuro, que é justamente a temática, né? Do conto. Ou não? Alguém É a temática, né? engraçado? Oi? É a temática. Eu achei engraçado. Eu achei engraçado. O Rodrigo sentiu satisfação, que ele falou que gostou, que ela fez. Kaique, diga. Você achou engraçado? Eu achei engraçado. Porque ele tava com o objetivo de matar ela e aparece que ela matou ele. Aí me surpreendeu, eu achei mais engraçado. Ah, deixar de sim. ser otário, É mais surpreso do que engraçado, né? Tipo, nossa, né? Ok. Beleza. A segunda pergunta é a seguinte: quais são as características da personagem Ângela que tornam um contraponto a um modelo idealizado de mulher criado pela geração romântica? Então, é justamente aquilo que a gente acabou de discutir. Quais são as características da personagem Ângela que se diferem, ou seja, que são diferentes das características das mulheres idealizadas da segunda geração romântica? Alguém pode dizer novamente por que a Ângela, quais são as características que mostram que a Ângela não é uma mulher idealizada? É uma mulher diferente daquela mulher que era idealizada. Simpática. Falar que ela tira como espanhol. Ela nem era Bebe, inteira, né? fuma. Ela era mais pra frente. É que aí traz pra ela uma personalidade mais, tipo, como se ela fosse muito específica, como se ao mesmo tempo que ela fosse linda e doce, ela é exatamente ao contrário, ela é como se fosse um soldado. Então ela era mais rude, né? Mas. Ô, professor. A agressividade, ela se mostrou não ser delicada, mas sim saber se defender e ao ponto de matar alguém. Coisa que em outras mulheres idealizadas elas são indefesas, entre aspas. Isso, exatamente, porque, por exemplo, com a descrição da mulher que a gente tinha na literatura, ninguém colocava a mulher desse jeito, né? Assim, a ponto de matar alguém com atitudes masculinas, porque tem uma parte que fala, né, que ela se vestia como homem, né? E quais eram as vestes das mulheres idealizadas? Era uma veste mais específica, né? A gente imagina. Ela nem tinha 2 anos. Vestido. Vestido, saia, né? Agora a Ângela não, a Ângela se vestia igual o homem, batia na mesa, matava. Então, assim, tem muita característica. Jagunça. Apostava, xingava os outros. Oi? Xingava? Apostava. Ela jogava, né? Jogava cartas, bebia. Então, assim, é nítido que a Ângela está sendo descrita de uma forma diferente, né? Daquela mulher que era idealizada. E aí o Daniel marcou ali está marcando o trechinho ali pra gente. Ok? As mulheres idealizadas tinham filho?
Tinha, porque a mulher idealizada é aquela mulher que você casa, tem filho, ela cuida do marido, cuida da casa, cuida dos filhos, né? Essa era a mulher ideal, né? Que se dizia, né? Entendi. Ok? Ok. E essa questão foi tranquila? De perceber, assim, qual é a diferença? Tranquilo. Ok? Depois fala, de que forma o conto reproduz os ideais vinculados ao chamado mal do século? Basicamente está perguntando o mal do século, né, que é a segunda geração romântica, tem os ideais. Quais eram os ideais deles? Quais eram as Sentimentalismo, né? Melancolia. E por que esse conto está vinculado a esta geração? Nós também já discutimos isso, porque eu fiz essa pergunta para vocês lá no início. A gente só está recapitulando, né? Quais são as características existentes nesse conto que se assemelham, né, às características, aos ideais da segunda geração? Por que esse conto pertence à segunda geração? Por causa que ele mostra a melancolia, tal, o sentimentalismo. É mais por conta da melancolia e do sentimentalismo, ou é por conta mais desse lado sombrio e essa coisa da morte? O que vocês acham? Acho que os dois, professora. Eu acho que é por causa dessa parte fantasmagórica, né? E sentimento da cor da pele também, né? Uhum. Então eu percebo muito sentimentalismo também, porque ele era apaixonado, nossa, louco por essa mulher, né? Ela, sei lá, acho que ela estava muito apaixonada também, né? Porque a ponto de matar o marido para poder viver uma aventura com outro, né? Ambição, né, professora? Oi? A ambição dos dois. Isso, ou seja, capaz de tudo para ficar junto, né? Então é um amor muito louco, né? Muito amor mesmo. E então tem, né, essa parte do sentimentalismo exacerbado. E temos também essa coisa mais de morte, essa coisa obscura, né? Sendo retratada. Essa parte mais fantasmagórica, que nem disse a Lohane. Certo? Certo. Tudo bem relacionar o conto com as características dessa fase? Sim, de boa. Sim. Ok? Certo. Depois pergunta... tá. Aí pede para observar um trechinho. Ele fala assim, foi uma vida insana a minha com aquela mulher. Era um viajar sem fim. Ângela vestia-se de homem. Era um formoso mancebo assim. No demais, ela era como todos os moços libertinos que nas mesas da orgia batiam com a taça na taça dela. Bebia já como uma inglesa. Fumava como uma sultana. Montava a cavalo como um árabe e atirava as armas como um espanhol. Qual é a figura de linguagem que prevalece nesse trecho? O que vocês colocaram? Comparação. Coloquei comparação. Por quê? Por que a comparação? Por conta que ela cita bebia já como uma inglesa. Então, essa palavra como está relacionada à figura de linguagem de comparação mesmo. Isso aí, como? Aí, vamos supor, montava a cavalo como um árabe. Então, naquela época, pelo menos, os árabes eram os melhores na montaria, né? Então, ele comparou ela com... que ela montasse tão bem a cavalo que ela montava como um árabe. Sim. Vestia-se como um homem, né? Então, eu tenho aí algumas comparações, sempre comparando a Ângela com alguém, né? E a presença dessa preposição, né, o como, já indica comparação, né? Que o como, que deixa explícito, né, o elemento comparativo, que é diferente da metáfora. A metáfora já não teria isso. Ok? Mas tinha metáfora também, né, professora? Nesse trecho? No trecho que estava na questão. Só se for nessa parte. Era um viajar sem fim. Então, se ele está comparando o ato de viajar
com a vida que eles estão tendo juntas, então aí sim eu tenho uma metáfora, ok? Mas aqui está perguntando qual que é a figura qual que é a figura de linguagem que prevalece, ou seja, qual é a figura de linguagem que mais aparece? E a que mais aparece, qual que é? Comparação. Mas a comparação, isso, por conta da... Ok? Quando ele fala também, era um formoso mancebo, assim, no demais, era como todos também era. Como não? Porque esse aqui tem como. Cadê? Mas enfim, no começo que ele fala, era um formoso... Isso, era um formoso mancebo. Aí também eu tenho metáfora, certo? Porque tá comparando ela com um formoso mancebo, a gente não sabe o que exatamente eles têm em comum um com o outro. Então eu tenho metáfora. Só que aqui, como eu disse, a que mais prevalece é a comparação por conta da preposição como. Ok? Eu tenho metáfora e tenho comparação, mas a que mais aparece é a comparação. É a que prevalece. Então, sempre que no enunciado tiver falando assim, qual figura de linguagem prevalece, né? Então, eu preciso perceber qual que está mais presente, qual que aparece mais. Ok? Ok. Tranquilo aí, gente, com a questão da comparação? Sim. Beleza. Depois, temos qual característica da personagem Ângela é enfatizada? Então, tá bom. A gente já falou um pouco disso também, mas a gente vai recapitular. Qual que é a característica? Se eu fosse descrever a Ângela, como que é essa mulher? Quais características dela são enfatizadas aqui no conto? Professora, eu tinha colocado uma coisa nada a ver. Por quê? Eu coloquei que ela... Sabe aquelas pessoas que têm muitas personalidades? Tipo, ela vai perto de você, ela é uma coisa, e depois perto de outra pessoa ela é outra, e assim vai mudando. Personalidade que fica escondido, sabe? Dupla personalidade. Bipolar? Isso aí. Bipolar? Também. Que mais vocês colocaram? Eu coloquei... Ela, tipo um moço. eu coloquei que a postura em questão de costumes e roupas era mais relacionada... Nossa, os cachorros tá latindo aqui. Pois ela se vestia como homem e o texto até falou que ela é um formoso mancebo, né? Uhum. E aí o narrador compara as características dela que na época eram vistas como homem, né? Uhum. Então, assim, se eu for... qual que seria o contrário de delicada? Porque a gente sabe que a Ângela não era uma mulherzinha delicada. Ela era bruta. Então, assim, a gente sabe que ela é assim, a gente pode descrever que ela tem a característica contrária às mulheres individualizadas, né? Então, o que eu posso dizer da Ângela? Que ela era bruta? Bruta pode ser. O que mais? Ousada, pode ser? Ousada também. O que mais que ela era? Vamos pensar aí no contrário de delicada. Se ela não era delicada, ela era o quê? Aí o Peter falou, né? Ela se vestia igual ao homem e tal, então ela era mais masculinizada, assim, mais bruta. Pode ser, a gente pode até falar que ela era mais descrita com uma sensualidade maior também, né? Do que as outras mulheres. Ela aparenta ser uma mulher sensual também, bonita, não é? Só que uma mulher sombria, né? Uma mulher bem uma mulher rude. Uma mulher rude. Rude também. Ok? Ok. E a última pergunta que nós tínhamos, além daquela que é da imagem, que eu peço uma legenda, um resumo, essa eu não vou comentar aqui com vocês, que depois eu vou ver o que vocês escreveram. Mas a gente já discutiu também, que é perguntando sobre Otelo, né? Quando ele fala que ele quis representar de Otelo com ela, o que ele quis dizer? Essa é a última, né? E só para a gente recapitular, o que ele quer dizer quando ele fala que o marido quis representar de Otelo com ela? Infidelidade meio que ele é um desejo desmedido pelo poder, né? Que aí ele faz Professor, eu li lá o trecho pelo link que a senhora mandou e disse que é quando uma mulher trai um homem e aí esse homem quer se vingar, ou se não mata a mulher,
Mas Isso. aí ele quis se vingar, só que ele não conseguiu, entendeu? Exatamente. Quando ele fala que ele agiu como Otelo, ele queria se vingar. Queria se vingar como? Matando a mulher, porque foi isso que Otelo fez. É um sentimento maior do que os ciúmes, né? Sim, sim. De vingança mesmo, né? Mas aí, como a gente sabe, o Otelo matou a esposa, ok. Mas esse marido, ele até tentou, né? Ele quis representar, ele quis. Só que ele que acabou sendo morto. Aham. Ok? Mas vocês pegaram essa coisa da intertextualidade dentro do texto? Assim, é tipo uma referência, né, professora? Ele faz referência. Essa referência está implícita ou explícita? Explícita, né? Tá falando Lógico, claro. pra quem não conhece, acho que fica difícil, né? Mas está explícita porque ele fala o nome da obra, Otelo, né? Então tá bem explícita a qual texto ele quer se referir. É Otelo, do Shakespeare. Né? Agora, aí tem outro ponto. Se o leitor não conhece o texto, claro, não fará muito sentido para ele. Né? Ele tem que conhecer o texto para fazer essa referência, né? Para fazer uma ligação com esse outro texto que está sendo mencionado. Ok? Beleza. Ok. Então tá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os. Alguém tem mais alguma dúvida sobre essa atividade? Quer falar alguma coisa? Não? Não. Não, professora. Não, Ok. tranquilo. Agora a gente vai falar um pouco sobre os gêneros que circulam nos jornais. Então, se fosse. Vamos lá. A gente estava até agora falando de um texto literário, né? E eu vou voltar de novo nessa tecla com vocês da diferença de um texto literário e de um texto não literário. Um texto literário é aquele texto que serve para entreter o leitor. Lembra que a gente já teve essa conversa em sala de aula? Que o texto literário ele é para entretenimento? E o texto não literário, ele não tem a função de entreter o leitor. Então, por exemplo, os textos que circulam nos jornais, quais são? Vocês me deem alguns exemplos? O que eu encontro num jornal? Que tipo de texto que eu encontro? Notícia? Notícia, exatamente. Mas o primeiro que vem à nossa mente quando se fala de jornal é notícia, certo? Qual mais? Qual mais eu tenho? Eu não sei se conta, professora, o investigativo. Mas vamos falar de gênero textual. De gênero, não de tipo. Assim. Eu tenho notícia. O que mais eu tenho no jornal? Eu tenho, sei lá, receita de culinária? Tem no jornal? Tem? Um bilhete, de repente? Uma carta? Teriam no jornal esses gêneros? Cartaz? Propaganda? O que teria? O jornal tem propaganda, né? Propaganda eu tenho. A gente não vai falar de propaganda hoje, mas é um gênero que eu encontro no jornal também. São propagandas. Que mais? O artigo de opinião também? Artigo de opinião no jornal teria? Vocês acham? Eu acho que não. Acho que jornal não, né? O jornal. Para que serve o jornal? Vamos falar da funcionalidade de um jornal. Para que ele serve? Para informar? Passar informações. Isso, para passar informações. Não pode dar opinião, né? Não pode. Assim, apesar de ter, assim, apesar que a gente sabe que... A reportagem tem? Isso, reportagem, era nisso que eu queria chegar também, porque a gente vai discutir um pouquinho sobre a diferença entre notícia e reportagem, né? Então, eu tenho, no jornal, tenho notícias, tenho reportagens, mas tem mais um gênero que circula no jornal que a gente vai comentar hoje. Eu queria saber se vocês lembram. O que mais que a gente encontra no jornal, além de notícia? Oi? Artigo? Não, né, professora? Não, acho que não. Informativo. Informativo é o tipo, porque tanto a notícia quanto a reportagem
são tipos de textos informativos, ou seja, aquele que serve para informar. Mas a gente está falando de gênero, tá? Eu tenho Professora, receita não seria, né? Então, seria receita culinária no jornal? É comum veicular receitas culinárias não. em jornais? Não é comum, não. Não é comum. Se fosse revista, né? Aí sim, né? Anúncio? Anúncios, ok. Tem anúncios também, anúncios, propagandas. O que mais? Bibliografia não tem, né, professora? Oi? Bibliografia? Não, isso é mais um livro. Professora, né? e aquelas partes que tem a resenha crítica, que o autor do jornal ele faz algum informativo sobre algo? Também tem. Só que ainda não é esse que eu quero pegar com vocês, mas tem sim, tem algumas resenhas também. Previsão do tempo. Filme, divulgação de filme, teatro, tem resenha sim. Professora, publicitário não entra, né? Então, entra, mas a gente já falou de anúncios publicitários, né? Que sim, tem no jornal. Mas o outro gênero que eu quero comentar com vocês é a charge. A charge é um gênero que circula bastante nos jornais também. É que eu sei que é difícil, eu sei que hoje em dia quase ninguém compra jornal físico. Se a gente quer saber de alguma notícia, a gente vê mais jornais online. Não é assim que funciona hoje em dia? As pessoas não têm mais o hábito de ir lá na banca e comprar um jornal. Que nem a gente estava comentando na eletiva, lembra? É verdade. Então, a gente ainda tem jornal, mas mais num formato online, né? E não no formato físico. Mas não deixa de ser jornal. Então, o jornal ele é um veículo de comunicação, né? Porque o jornal é um veículo de comunicação, onde ali tem várias notícias, várias reportagens, né, para informar de diversos assuntos, para informar a população sobre o que está acontecendo no país e no mundo, né? Mas também tem anúncios, né? Tem propagandas, tem resenhas, como disse o Vitor, e também tem charge. A charge lá também aparece no jornal. E a gente vai falar hoje de notícia, reportagem e charge, ok? Que é a atividade de vocês do próximo formulário. Então, já que a gente mencionou notícia, não passa ainda o slide, tá, Daniel? Quando eu falo de notícia, quais são as características desse gênero textual que vem à cabeça de vocês? Para ser notícia, tem que ter o quê? Manchete. Tem que ter a manchete. E o que é a manchete? É o título, né? É o título, né? Então, eu não chamo de título, né? É o título do texto, mas eu chamo de manchete, porque é mais específico para o gênero notícia. Tem o olho da notícia. Tem o olho da notícia, exatamente, que é um segundo título, na verdade, né? Um subtítulo ali para ajudar o leitor a compreender as coisas. O que mais que tem? Vai ter o texto, né? Aí vai apresentar o que aconteceu, como, por quê, quando, onde. Isso, que é o que a gente chama de lead. Vocês já viram isso, então, né? Na eletiva, né? Sim. Foi na eletiva de jornalismo, né, que a gente viu. Mas também acho que a professora passou, eu não sei que professora, não lembro o nome dela, mas ela passou também sobre isso. Então não é uma... Já passou também, Marcos. Legal. Então não é novidade, então acho que vai ficar mais... Dá para ficar mais claro na mente de vocês. Passa para mim, o Daniel. Então, quando eu falo de notícia, tem essas características, essas que vocês falaram mesmo, a manchete ou o título principal, né, que eu não chamo de título, eu chamo de manchete, geralmente é grafado de forma bastante evidente, com o objetivo de chamar a atenção do leitor. Vocês perceberam que a manchete ela é bem grandona e geralmente está com letras maiúsculas? Sim. Já perceberam isso? Que é justamente para chamar a atenção do leitor. Tá né? sempre no presente, né? Isso, e os verbos, eles estão sempre no presente. Por exemplo, se fosse
fosse transformar aquele conto que a gente acabou de ver, da Ângela, em uma notícia, como poderia ser a manchete? Pensem na situação toda do conto, né, que aconteceu uma fatalidade ali, e se tivesse acontecido de verdade e isso tivesse que ser transformado numa notícia, como poderia ser a manchete? Mulher mata esposo. Mulher mata marido. Não, podia ser até mais forte, porque ela arrancou a cabeça dele, né? Mulher degola marido. Bem, nossa, bem grandão, assim, bem pá, né? Em vermelho, né? Oi? Em vermelho, assim, chamaria atenção? Oh, com certeza. Quem lê fala, meu Deus, o que será que aconteceu, né? Tem que ler essa notícia para eu capar do que aconteceu, por que essa mulher matou o marido e tal. E aí no corpo da notícia que teremos um dos maiores detalhes. Só que nós temos também um título auxiliar, que o Daniel falou que olho da notícia, nós também chamamos de olho da notícia, essa parte, né? Ele serve como um complemento do principal, o acréscimo de algumas informações a fim de torná-lo ainda mais chamativo. Então, mulher mata o marido, mulher degola seu marido. Manchete. O subtítulo, né, que é o que a gente chama de olho da notícia, ele vai especificar um pouco mais o acontecimento, mas também de uma forma que chame a atenção, né? E aí vem o lead, né? O lead é o primeiro parágrafo. É importante falar aqui que esse primeiro parágrafo, ele tem uma característica muito específica. Então, nesse primeiro parágrafo, eu preciso encontrar todas essas informações que estão em amarelo. Quem, onde, o que, como, quando e por quê. Então, com quem aconteceu, onde aconteceu, o que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu e por que aconteceu. Geralmente, nesse primeiro parágrafo, nós já encontramos essas 5 informações, que é para situar o leitor dos acontecimentos. E depois, no restante do texto, aí se pode detalhar melhor as informações, né? Só que sempre sem o autor, ele nunca pode opinar sobre, né, sobre o acontecimento. O gênero notícia não permite que o autor se posicione, né? Precisa ser imparcial, só precisa colocar o que de fato aconteceu. É claro que algumas que de repente se coloca de uma maneira manipuladora, sabe? Que faz o leitor pensar sobre determinado ponto, isso acontece, né? Que é a manipulação midiática. Mas a característica geral do gênero é que o autor não opina. Ele pode até colocar a informação de uma forma que faça você pensar de tal jeito. Isso se chama manipulação. Mas ele não pode opinar. Então, na minha opinião, isso que a Ângela fez foi um absurdo. Quem está escrevendo não pode se posicionar dentro da notícia. Ok? Ok. Tranquilo, gente? Eu trouxe um exemplo, né? Mas, assim, essas são as características da notícia. A reportagem é um gênero muito parecido. E eu queria saber se vocês sabem diferenciar uma notícia de uma reportagem. Professora, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, a notícia podem ter vários, né, assuntos, e a reportagem, né, ela vai a fundo em um só? Não sei se é isso, se eu estou confundindo. Ela vai em um assunto só e ela vai ser tipo uma investigação. Sim, faz sentido, sim. Quem mais tem alguma opinião? A reportagem tem perguntas e respostas, né? Perguntas e respostas. Pode ser pelo fato de haver uma investigação maior, né, sobre o assunto. A reportagem, ela abrange mais o tema, ela vai mais a fundo, liga outros pontos, tem entrevista, tem várias coisas. Isso mesmo. É algo mais detalhado do que a notícia. A notícia é mais para você pegar, falar, passou, próximo. É igual A reportagem vai no local, né? Igual da cena e tal. Isso. Isso, exatamente, é isso mesmo. Eles são gêneros muito parecidos, só que a reportagem vai além, né? Então, por exemplo, se fosse feita uma notícia do que aconteceu nesse conto que a gente acabou de ler, da história da Ângela e tal, e é só se falar que o marido
né? Que a mulher mata marido, né? Em uma É algo noite, breve, né? é algo breve, aí só vai informar o que aconteceu. Como aconteceu, com quem aconteceu, onde aconteceu, vai falar o local, enfim, de repente o que motivou o assassinato pode até estar mencionado ali no corpo da notícia. Mas essa seria só a informação. Agora, se eu fosse transformar isso numa reportagem, aí iria-se muito mais a fundo. Aí iria entrevistar os familiares para saber como era a relação dos dois. Teria que, sei lá, eles fariam entrevistas, tirariam fotos do local, enfim, eles aprofundariam mais o assunto. Mas é essa mesma diferença. Tudo bem? Uma coisa que eu esqueci de colocar aí, mas é muito importante, é a presença de imagens, tá, gente? Tanto na reportagem quanto na notícia. Vocês percebem que quando você abre uma notícia ou abre uma reportagem, sempre tem uma imagem ali junto com a manchete? Normalmente é uma imagem também serve. Isso também serve para chamar atenção, para que o leitor leia aquela notícia. Clicar, né? Para fazer leitura. Isso. Ok? É uma imagem do acontecido. Certo? Passa mais um para mim. Aí eu coloco exatamente o que vocês falaram, ó. Quanto à reportagem, né? Embora apresente uma estrutura similar da notícia, a reportagem é mais ampla e menos rígida na estrutura textual. Ela pode incluir as opiniões e interpretações do autor, tá vendo? A reportagem, o jornalista, né, que está ali escrevendo, ele já tem um poder maior de opinar, mas não de uma forma explícita, tá, gente? Geralmente é de uma forma bem implícita, mais para tentar criar uma opinião no leitor mesmo. Depoimentos, análise de dados, pesquisas, causas, consequências, dados estatísticos, dentre outros. Mas a estrutura é basicamente a mesma, sempre vai ter a manchete, vai ter um título secundário, vai ter o lead ali, e vai ter o corpo, só que de uma forma muito mais detalhada, tá? E também vai ter imagens para ilustrar, para chamar mais atenção. Então, essa é basicamente a diferença entre uma notícia e uma reportagem. Tudo bem? Tudo bem. Ok? Aí eu trouxe um exemplo para vocês, bem pequenininho, para a gente dar uma olhadinha só. Alguém poderia fazer a leitura? E aí depois a gente vai falar das partes que compõem. Eu posso, professor. Crianças surdas recebem ajuda de cães-guias na Grã-Bretanha. Essa parte seria o quê? Eu chamaria de Título. quê? Manchete, né? Essa seria a manchete. A manchete, né? É o E título. depois, uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guia para crianças com problemas de audição. Aí essa segunda É o parte, olho. aí já é o olho da notícia, né? Ou o título auxiliar, certo? E aí depois eu devo ter o lead, né, no primeiro parágrafo, explicando os acontecimentos, e o corpo da notícia. Quem pode fazer a leitura da notícia, que é bem pequenininha, só para a gente tentar marcar a parte do lead? Eu posso, professora. Então vai. No último ano, a instituição Cães, tá borrado ali? É Cães mesmo? Cães, não sei o que, né? Ele está Cães mais Guia. independente. Cães. Guia, né? Cães Guia. Ele está mais independente e guia para surdos deu 12 destes cães confiante e desenvolveu um ótimo para crianças. Oxi. Ô, Sem Vitor, concordância. não, eu acho que você tá com a imagem distorcida, então. Não, Pra é mim que tá sem concordância. tem um textinho em cima da imagem, mas eu acho que começa na esquerda. não. Ah, tá. Tá separado. É o último No último- parágrafo. Tá, eu vou ler só a primeira parte da legenda. Ele está mais independente, confiante e desenvolveu um ótimo relacionamento com o cão. Agora é a notícia. Essa parte do texto seria o último parágrafo, a última coisa a ser lida. Ah, entendi. Eu tava lendo junto. No último ano, a instituição Cães Guias para surdos deu 12 destes cães para crianças. Uma delas foi James Chang, né? Um menino de 11 anos com dificuldade de audição. O cão de James é o labrador Kurt, que o alerta quando ele precisa acordar de manhã
quando sua mãe o chama e em situações de perigo, como quando um alarme de incêndio dispara. Kurt foi treinado para responder a certos sons e ordens. Segundo a família de James, seu comportamento mudou após a chegada do animal. Ele está mais independente, confiante e desenvolveu um ótimo relacionamento com o cão. Ok. BBC, 19 de maio de 2014. Aí vocês perceberam? Agora tem o Nani. Perceberam a imagem aí, ó, do menininho com cachorrinho, chama atenção, certo? Tem a manchete, tem o olho da notícia, mas o lead, ó, esse primeiro parágrafo aqui, ele responde aquelas perguntas. Quais são as 5 perguntas mesmo que nós precisamos no lead? O que, quando, onde, como, quem, por quê. Como e onde. Então vamos por partes. O que aconteceu? O que aconteceu nesse caso? No último ano, deram 12 cães para crianças com dificuldades de audição. Ok, isso foi o que aconteceu. Onde aconteceu? Tá falando onde aconteceu? Lá na manchete fala. Onde aconteceu? Grã-Bretanha. Eita, Grã-Bretanha, ok. Quando aconteceu? No último ano. No último ano. Então, dependendo da data, que foi ali maio de 2014, né? Então, é aproximadamente essa data. Não tem uma data específica, né? Mas ele cita no último ano, ok? Então, nós já temos o que aconteceu, por que nós respondemos, o que aconteceu, onde, quando, agora, por que aconteceu? Nós temos essa informação? Por que eles deram esses cães para essas crianças? Porque as crianças eram surdas, né? Então, para auxiliar Isso, exatamente. Porque tinha um problema de audição, para ajudar, certo? Qual informação falta? Falta uma. E como aconteceu? Como foi? Pela instituição. Oi? Pela instituição Cães Guias para Surdos. Isso, foi por meio dessa instituição que foi oferecido os cães para essas crianças. Então, vejam que nesse primeiro parágrafo eu tenho todas essas informações bem resumidas, né? E depois, no decorrer do texto, eu tenho os detalhes, né? O nome do cachorro, como é que o menino se sentiu quando recebeu, ou seja, esses são outros detalhes, né, que cabem no corpo da notícia, do texto. Agora, isso é uma notícia ou uma reportagem? Notícia. Notícia. Por quê? Por que eu já percebo de cara que é uma notícia e não uma reportagem? Porque é breve. Porque é breve, né? É só informação mesmo. Agora, se fosse uma reportagem, quais informações que a gente poderia acrescentar aí? Poderia ter opinião, a né? experiência do menino. Poderia dar voz para as pessoas da instituição, sei lá. Isso, qual é a opinião das pessoas da instituição, ou uma entrevista com o menino, né, para ver como ele está se sentindo, com os pais dos meninos, fazer uma pesquisa para saber se teve melhora dentre essas crianças que receberam os cachorros, quanto por cento apresentou melhora, quanto não apresentou. Então, poderia ter outras informações para ampliar o assunto, ok? Ok. Professora, qual é a diferença de olho da notícia e o título auxiliar? É a mesma coisa. Tá. É o mesmo. O olho da notícia é o título auxiliar. É esse que vem depois da manchete. Entendi. Ok? Ok. Tudo bem quanto à reportagem de notícia? Tem um slidezinho para a gente falar de charge, mas é bem tranquilo também. Podemos ou alguém tem mais alguma dúvida? Tranquilo. Ok, então passa pra gente, Daniel. E aí tem a charge, né? O que é a charge? Quais são as características? Quem pode fazer a leitura do que está escrito aí sobre as características da charge? Eu posso. Então vai. Charge. A charge é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar a coletividade, o posicionamento editorial do veículo. É uma crítica carregada de ironia e que reflete situações do cotidiano. Continua? Pode continuar. Sim. Por meio da charge,
o leitor tem a capacidade de compreender a dinâmica de acontecimentos ocorridos em todo o mundo. O chargista, como é chamado o profissional que desenha charges, precisa estar inteiramente familiarizado com os assuntos jornalísticos para conseguir retratar e transmitir a mensagem em um único quadro de elementos gráficos. Ou seja, o que é a charge? A charge geralmente é um quadrinho, né? E ali vai conter alguma crítica, alguma coisa muito atual, né? Uma das principais características da charge é que tem que estar de acordo com os acontecimentos do momento, né? Sempre lida com a questão da atualidade. E os jornais, eles sempre têm charges, né? Principalmente os físicos, né? Os jornais físicos, quando você compra, sempre lá no finalzinho do jornal vai ter uma charge, sabe? Demonstrando algum acontecimento atual. Também o leitor tem que estar ligado no que está acontecendo no momento, porque senão não entende a charge, certo? Aí eu coloquei dois exemplos aqui para a gente dar uma olhadinha, né? Quem pode fazer a leitura e a reflexão da primeira charge? Que tá bem tranquilo. Só para a gente pegar mesmo as características, né? Eu tenho que ter... Então vai. Rápido, dona. Passa a bolsa, senão eu espirro. E aí? Qual a análise que a gente pode fazer disso? Que a menina saiu sem máscara e aí tipo, em vez de ser arma, vai ser com medo de uma gripe ou coronavírus, no caso, que é uma coisa atual, né? Isso, está tratando especificamente da questão do coronavírus, do quanto as pessoas estão com medo disso, né? Porque ele nem precisa usar uma arma, é só ele falar que vai espirrar que assusta. Porque o coronavírus também mata também, né? Isso, que assusta tanto quanto uma arma, né? Então, eu tenho essa crítica super atual. Mas imagina, essa charge faria sentido o ano passado? Rápido. Não. Passa espirro. Fora de contexto, ela não faz sentido nenhum, né? Então, só faz sentido hoje pra gente por conta do momento que nós estamos vivendo. Certo? Certo. E essa segunda? Quem pode fazer a leitura e a reflexão? Eu. Ok. Ignorância. Eu acho que estão exagerando com esse tal de coronavírus. Aí, o que a gente percebe? Porque as imagens dizem muita coisa, né? É uma relação do que está escrito com a imagem ali, né? Com a imagem gráfica. Então, olha, quem está falando que estão exagerando, como é que ele está? O que a gente pode perceber? O que a imagem diz pra gente? Quando você fecha os olhos para certas situações, claro que fica exagerado, né? Porque ele tá em vez de ele estar com a máscara no local correto, né, no nariz e na boca, ele tá com a máscara nos olhos. Isso simboliza que ele não tá enxergando, né, ou tá fechando os olhos. Não tá se informando, para algumas situações. Então, eu tenho uma crítica aí, embutida? Sim. Tem. E mas vocês percebem que é uma crítica mais humorada, assim, tipo, com humor, ela é mais satírica, né? Tem um tom de ironia mais forte. Conseguem perceber? E chega até a ser engraçado. O que vocês acham? Sim, professor, é isso mesmo, né? Principalmente do espirro. É uma crítica social com uma piada, né? É como se fosse uma piada, né? É algo mais... É uma crítica, mas é mais leve, assim, né? Não é tão pesado, assim, é mais irônico, né? Então, essas são as características de uma charge, mas também acredito que não é uma coisa que vocês nunca tenham visto, né? Que a gente já trabalhou bastante com charges, eu acredito que vocês estão acostumados a ler e interpretar charges. O que vocês acham? Oi? Eu acho que sim, né? Já vimos, então provavelmente vai ficar mais fácil. As características ficaram claras? Como que é uma charge, o que tem que ter? É bem básico mesmo, né? É basicamente um quadrinho, né? Com geralmente o diálogo, né? Entre dois personagens, balãozinho e tal, uma situação atual e uma crítica embutida ali com um tom mais humorado.
Ok? Ok. Alguém tem alguma dúvida? Acho que não. Não? Pode passar, Daniel. Por hoje é isso, né? No próximo formulário, a atividade de vocês vai ser com base em notícia, reportagem, charge, ok? E é isso. Obrigada pela participação e até a próxima. Obrigada a você, professora. Alguém tem algo a falar? Nós nos vemos. Obrigada, prof. Oi? Pode parar a gravação. Mas nós nos vemos na quarta-feira na aula de inglês, não esqueça. 10 horas da manhã, em ponto.